Começando mais um episódio do Videocast Sem Contraindicação, comigo, Linda Carvalho. Toda semana a gente está aqui compartilhando com você informações para que você tenha mais saúde, tenha mais qualidade de vida. E eu convido você a reservar aí um tempinho, tá, da sua agenda para ficar comigo, também com os meus convidados, que vão trazer aqui informações sobre um tema muito importante, fundamental para quem tem, né, uma pessoa na família com uma doença grave, crônica ou em finitude. Cuidados paliativos. Esse é o tema do episódio dessa semana aqui do nosso videocast. E aí eu trago um dado aqui para você ter uma ideia da dimensão desse tema aqui para o nosso videocast. Porque, segundo informação divulgada no ano passado pelo Ministério da Saúde, pelo menos 625 mil pessoas precisam de cuidados paliativos aqui no Brasil, tá? Esses cuidados são uma abordagem multidisciplinar e integral que tem um objetivo de aliviar, vamos dizer assim, o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual e pode ser oferecido em qualquer fase da doença, mesmo enquanto tratamentos curativos estão sendo realizados. E aí o objetivo é justamente preservar esse bem-estar, essa dignidade, né, do paciente, respeitando seus desejos, respeitando as suas necessidades também. Mesmo com esses benefícios, os cuidados paliativos ainda são cercados de tabus, vamos dizer assim. Então, hoje eu vou conversar com dois especialistas sobre a importância desses cuidados. Vamos falar também sobre mitos, vamos falar sobre práticas e impactos, né, também para pacientes, familiares e profissionais de saúde. Então, recebendo hoje aqui no nosso videocast, sejam bem-vindos, Dr. Walter Araújo, geriatra, participando aqui, acho que pela primeira vez do nosso videocast, né, doutor? Exato, primeira vez. Prazer estar aqui. Prazer nosso. Também aqui conosco o Dr. Fernando André, oncologista, seja bem-vindo. Muito obrigado, vai ser um prazer a gente falar sobre essa temática, é um tema que realmente enche os olhos, porque a gente sabe o quão importantes são os cuidados paliativos para o paciente e para a família. Então, acho que é uma temática aí muito acertada da gente estar conversando hoje. Que bom. Bom, Dr. Walter é médico, hospitalista, integrante da equipe de cuidados paliativos do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, unidade da rede própria da Unimed João Pessoa. Dr. Fernando André integra a equipe de oncologia e também, né, da equipe do dia a dia, serviço de atendimento domiciliar da Unimed João Pessoa, voltado justamente à assistência extra-hospitalar não emergencial. Bom, com as suas devidas apresentações, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. É muito importante ter a sua inscrição, porque faz com que esse conteúdo ele chegue a mais pessoas. Por isso que é tão importante você, apenas um clique, se inscrever nesse canal e, se puder também, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso a ele. Vale lembrar que nós estamos no Spotify, nós temos a página do Instagram e a página no portal da Unimed, onde você pode encontrar outros episódios e também sugerir temas para os próximos episódios aqui do nosso videocast. Tá bem? Bom, vamos começar a nossa conversa. Tem muita coisa para a gente conversar hoje, para a gente falar. E eu queria, antes de mais nada, fazer um registro que no segundo sábado de outubro, né, todos os anos é celebrado o Dia Mundial de Cuidados Paliativos, que é uma data justamente para reforçar, né, a importância e também a necessidade de acesso a cuidados paliativos para os pacientes e também para as famílias. Doutor Walter, eu falei brevemente aqui na abertura, né, o que são esses cuidados paliativos, mas eu queria que o senhor explicasse melhor, né, o que é, como é que funciona essa abordagem. Você pontuou muito bem, Linda. Ela é uma abordagem cujo foco é diminuir o sofrimento do paciente e da família também. E é justamente uma visão holística, uma visão geral do paciente, não só focado na doença. E tem indicação para todos os pacientes que têm doenças que ameaçam a vida. Então, o paciente tem uma doença grave, ameaçadora à vida, então já tem indicação de receber essa abordagem de cuidados paliativos. E você também já frisou muito bem que não é só naquele contexto de finitude, de fim de vida, mas já muitas vezes ao diagnóstico de uma doença grave, a família e o paciente merecem esse suporte com essa visão ampla, multidisciplinar,
com foco realmente em cuidar do paciente e evitar sofrimento, seja ele psicológico, espiritual e físico também. Nos cuidados paliativos a gente também foca muito no tratamento dos sintomas físicos, do náusea, vômito, tosse, enfim, não só realmente o tratamento da doença que está causando Sim. esses sintomas. Doutor Fernando, então, pegando o gancho aqui da resposta do Dr. Walter, em que momento da vida ou, né, de uma doença, esses cuidados paliativos, eles se aplicam, eles são aplicados nesse paciente? Ótimo. Então, aqui a gente vai começar a desmistificar os cuidados paliativos falando justamente sobre isso. Então, como o Walter frisou, a partir do momento que o paciente é diagnosticado com a doença ameaçadora à vida, uma doença crônica, ele já está apto a receber esses cuidados paliativos. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma abordagem aqui, por exemplo, do ponto de vista da oncologia clínica, certo? Vamos fazer um exemplo. Tá. Então, um paciente foi diagnosticado, recém-diagnosticado, com um câncer com uma doença avançada, uma doença metastática, tá? Que para a medicina essa doença ela está fora de possibilidade terapêutica de cura. Porém, vamos colocar aqui um paciente com ótimo performance. Quando a gente fala de performance, em conversas da área médica, você vai escutar muito isso. Certo. Como é a performance do paciente? Então, aquele paciente que está bem, ativo, sintomático ou oligossintomático, com poucos sintomas, Tá. mas se a gente entende que ele teve esse diagnóstico dessa doença grave, ameaçadora à vida, a instituição dos cuidados paliativos ela deve começar já neste momento, né? E por que isso? Se o paciente tem pouco sintoma, a gente estava falando aqui que tem essa questão de controle de sintomatologia, mas não são só os sintomas físicos, né? Então, essa abordagem, quando a gente fala que é uma abordagem ampla, uma abordagem holística, o que quer dizer isso? É realmente enxergar como todo. Então, vou ter que ver a questão dos sintomas físicos, da parte emocional, da espiritualidade, que deve ser sempre também avaliada durante todo esse período, e também de um contexto social. Eu preciso entender que esse paciente, ele é pai, ele é filho, ele é amigo, ele é tio, ele é irmão, que ele tem os seus colegas de trabalho, que ele tem toda a sua vida, que ele tem sua biografia, que ele tem toda a sua história. E isso tudo deve ser avaliado nesse momento, e se eu consigo fazer esse link com essa equipe de cuidados paliativos especializada, desde o momento desse diagnóstico, se a gente entende que essa doença, em algum momento, ela pode vir a trazer para esse paciente mais sintomatologias, né, que essa doença pode avançar e trazer sofrimento, por exemplo, do ponto de vista de sintomas físicos ou exacerbar sintomas psicológicos, né, que podem ali estar contidos nesse quadro, eu já tenho esse vínculo, eu já tenho esse contato, eu já fiz essa abordagem, então você consegue fazer, de fato, ali uma preparação quanto a tudo. E quando eu falo preparação, é a preparação, inclusive, para o enfrentamento. O que é que vem do tratamento dessa doença? Então, você consegue fazer essa abordagem de uma forma que a condução desse paciente, a forma que ele vai passar por esse processo de adoecimento, não só ele, mas também a sua família, os amigos, o núcleo de cuidados que a gente fala, né, os profissionais que estão ali envolvidos, eles também vão conseguir enfrentar isso de uma forma melhor. Isso melhora a assistência e com isso a gente consegue ofertar de fato uma assistência de qualidade. Me digam aí, quais são os princípios ou pilares dos cuidados paliativos? Quer começar, Fernando? Pode falar, à vontade. É como a gente vem falando, né, conversando. Primeira coisa é a gente evitar sofrimento. Então, realmente, é o grande foco dos cuidados paliativos. É um cuidado multidisciplinar na sua essência, então tem que estar alinhado não só a equipe médica, mas a equipe profissional, multiprofissional do hospital, da assistência à saúde, de modo geral, mas também o alinhamento com a família e com o paciente. Nos cuidados paliativos, muitas vezes são tomadas decisões difíceis, e essas decisões têm que ser compartilhadas e tomadas em conjunto, tem que estar todo mundo com a mesma linha de pensamento. Então, eu diria que esses são os pontos principais. E qual seria a diferença, por exemplo, dos cuidados paliativos para um tratamento para cura, por exemplo? Na verdade, eles são complementares. Tá. A gente não são excludentes. No início, lá por volta da década de 90, mais ou menos, quando a OMS lançou o termo, a definição dos cuidados paliativos, lá atrás tinha muito essa visão, me corrija se eu estiver errado, Fernando, de cuidados paliativos mais de fim de vida, de pacientes que, entre muitas aspas, aqui não tinha mais o que fazer por eles, considerando um tratamento curativo. Certo. Só que com a evolução dos cuidados paliativos, a gente viu que não é bem assim.
Inclusive, eles são cuidados paralelos. Então, se pegar o exemplo que Fernando trouxe aqui de um paciente com um câncer metastático, por exemplo. Certo. Então, se ele tiver uma performance, indicação de um tratamento estabilizador de doença, da doença oncológica dele, ele vai ser iniciado. Isso não impede de, em paralelo, os cuidados paliativos estarem seguindo em conjunto, justamente nessa perspectiva que Fernando trouxe do planejamento dos cuidados, até para decisões futuras que venham a ser tomadas de como é que vamos seguir daqui para frente, quando o tratamento chegar nessa etapa, quando a gente tiver que tomar essa decisão. Então, são cuidados paralelos. Doutor Fernando, quais são os maiores mitos ou equívocos, né, que se tem sobre esses cuidados paliativos? Ótimo. Isso é uma pergunta fundamental para que a gente consiga esclarecer. E eu vou adicionar aqui, antes de responder, no que Walter estava falando dos princípios. Então, quando a gente fala dos princípios dos cuidados paliativos, então vai ser esse cuidado realmente individualizado, onde eu vou conseguir enxergar aquele paciente, como eu te disse, como uma biografia, como a história dele, quais suas vontades, seus desejos, seus anseios, seus medos, suas inseguranças. Então, tudo isso vai ter que ser abordado. Isso também vai estar muito baseado, Linda, nas questões dos preceitos bioéticos, né? Então, quais são os princípios bioéticos, né? A gente vai estar falando da beneficência, então eu tenho que fazer o bem. Da não maleficência, não fazer nada que possa vir a prejudicar esse paciente. A gente até pode depois trazer isso mais para frente ao longo desse debate. Eu vou estar falando da autonomia. Então, quais suas vontades, seus desejos, né? Essa tomada de decisão compartilhada, eu trazer para mim também essa questão do que é que você quer, o que é que esse paciente quer, o que é que essa família também deseja. Então, essa questão da autonomia. E também tem um princípio que é o princípio da justiça, né? Que é o acesso que tem que ser igual para todos, que infelizmente a gente sabe que isso não acontece quando a gente vai pensar num cenário de saúde pública, certo? E agora, quanto à questão dos mitos. Acho que o principal mito, ele concerne nessa ideia que se tinha lá atrás de que os cuidados paliativos, eles eram os cuidados que eram ofertados aos pacientes em fim de vida. E aí vem essa terminologia, né, que já foi falado, esse termo que Walter utilizou sobre aí várias aspas. Por que essas aspas foram colocadas? Porque a gente ouviu isso por algum tempo. Não tem mais o que fazer, tá? Isso é verdadeiramente um mito, sempre há o que fazer. E para o paciente que está numa condição de uma maior fragilidade, esse paciente que ele demanda ali esse cuidado mais especial, esse cuidado diferente, para esse paciente é que eu tenho sim o que oferecer, eu tenho que fazer por ele com certeza, eu tenho como cuidar dele melhor, como cuidar melhor dessa família, individualizar muito esse cuidado. Então, eu volto aqui para o exemplo que eu trouxe para ti, do paciente oncológico, portador de uma doença avançada, de uma doença metastática, o seu diagnóstico, mas que ele está bem assintomático, ou oligossintomático, conseguindo fazer sua vida, conseguindo fazer suas atividades. Isso eu posso falar para você exemplos aqui de diversos pacientes que eu acompanho que estão justamente nessa condição. Então, paciente que tem uma doença avançada, que está sendo submetido a um tratamento no cenário paliativo, então tratamento que ele não tem o intuito de promover a cura, mas o controle da doença é evitar que essa doença progrida, né? Então, se a gente for pensar no ponto de vista do câncer, que ela vá para outros órgãos, então você tem um controle sintomático, você conseguir dar mais tempo de sobrevida para esse paciente. Então, esse mito que eu vou trazer aqui como maior é que os cuidados paliativos são para pacientes em finitude, quando isso não é verdade. Porém, o paciente que está em finitude, ele também é sim candidato a receber os cuidados paliativos e ele deve receber esses cuidados. Então, eu tenho que ter, como eu te disse, mais uma vez esse olhar mais aguçado, esse cuidado maior com esse paciente, porque eu tenho que levar em consideração várias questões. Então, eu tenho que fazer um cuidado. Quando você vai ver definições, a gente fala sobre o cuidado impecável de sintomatologias. Quando a gente vai pensar nessa questão, na filosofia mesmo dos cuidados paliativos, né? Doutor Walter, como é que são tomadas essas decisões mais difíceis, né? A questão de limitação de suporte invasivo, quem é que decide, enfim, como é que é feita aí essa tomada de decisões? Muito boa pergunta. Isso é muito do nosso dia a dia, tanto no Urquiza, como o Fernando e a equipe do dia a dia também no ambiente domiciliar. E é como a gente já vem citando anteriormente da questão da decisão compartilhada. Isso não é jogar para a família, até porque muitas vezes existem decisões técnicas, Certo. mas é o médico e os demais profissionais de saúde trazerem o ponto de vista, traduzir para a família o que é que está acontecendo do ponto de vista técnico e quais são como é que vai ser dali para frente. Certo. E a partir daí, considerar o que é que a família, o que é que o paciente traz como desejo, como princípios, considerando
a autonomia como um dos princípios, e aí a partir daí a gente consegue alinhar e definir como é que a gente vai seguir com esse paciente. Vou dar um exemplo bem prático, puxando aqui um pouquinho para a geriatria, que é a minha área. Os pacientes com demência, independente da causa, existem várias fases da doença. Nas fases mais avançadas, o paciente tende a ficar sem se comunicar, tende a ficar acamado, muitas vezes sem conseguir se alimentar. Então, são pacientes que ficam bem mais vulneráveis a infecções e outros problemas de saúde. E se a gente fosse seguir uma medicina engessada, sem essa visão de cuidados paliativos, um paciente acamado com demência avançada que já não se comunica, ele fez uma pneumonia, se ele está mais cansado, UTI e intubação. Falando aqui, você falou um pouco mais de medidas invasivas, estou pegando um exemplo prático. Certo. Só que é um paciente que a gente sabe que, se for seguir essa linha de tratamento, por exemplo, a gente não vai ter uma perspectiva de retirada de um tubo no curto prazo. Tá entendendo? E aí teria que necessitar de outra medida invasiva, uma traqueostomia, ficar acoplada a outra máquina, e aí prolongando a vida daquela pessoa. Muitas vezes nem prolonga, né? Muitas vezes essas medidas antecipam a partida de um paciente nessas condições. Mas muitas vezes acaba prolongando de uma forma só artificial, só trazendo mais sofrimento para ele, deixando ele longe de seus familiares. Tentei trazer aqui um exemplo mais prático, falando dessa questão de medidas invasivas. E é um paciente que, num contexto de cuidados paliativos, claro que isso tudo muito bem conversado com toda a equipe que cuida dele, com a família, você poderia cuidá-lo, fazer medicações para aliviar aquele cansaço dele, aquela instabilidade, tentar reverter a causa de base, e muitas vezes a gente consegue tratar esse paciente e devolve ele para a casa dele, para os cuidados do dia a dia, sem seguir com esse tipo de medida. E muitas vezes esses pacientes acabam vivendo muito mais do que se a gente for seguir uma linha sem cuidados paliativos. E aí eu queria saber o seguinte, como é que se pode, né, desassociar esses cuidados paliativos de uma certa ideia de desistência, vamos dizer assim, doutor Fernando? Como é que a gente, né, distancia essas duas coisas? Perfeito. E eu vou começar respondendo, trazendo uma palavra, um pouquinho do que eu falei antes. Esse é o paciente que ele precisa de mais cuidado, que a equipe vai dedicar-se ainda mais a ele. E nesse gancho aqui, desse exemplo, né, que foi dito, das medidas de suporte de vida avançado. Eu acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar nessa questão da gente conseguir quebrar também mais esse mito da desistência, né? Então, quando eu penso nessa questão das medidas de suporte de vida avançado, e aí vamos levar aqui esse ponto bem prático que Walter trouxe, como, por exemplo, uma intubação orotraqueal, né? Que, então, é aquele tubo que vai lá na garganta, o paciente ele é conectado a uma ventilação mecânica, né? Então, uma ventilação assistida. Se isso for demorando, ele vai ter que ser submetido à traqueostomia, né? Que é aquele dispositivo que é colocado aqui ali na garganta, e o paciente vai continuar ali respirando por aparelhos. Então, a gente precisa fazer uma avaliação clínica muito bem feita. Então, quem propõe-se a fazer cuidados paliativos, você tem que ter uma bagagem teórica muito forte, porque olha só que tomada de decisão importante. Eu estou fazendo a avaliação daquele paciente e, mediante aquela avaliação, eu tenho que fazer uma avaliação técnica que justifique que eu vou compreender, eu vou entender que tal medida de suporte não é benéfica para aquele paciente. Tu entendes o quão isso, inclusive do ponto de vista ético-legal, o quão isso é sério, o quão isso é importante. E aí, então, vem novamente nessa questão. Então, primeiramente, uma equipe que tem uma bagagem clínica sólida para poder ter essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão ela tem que ser baseada em critérios. Vamos aqui novamente puxar para o ponto da demência, né? Então, as síndromes demenciais, como a mais conhecida é a doença de Alzheimer, por exemplo, existem vários scores prognósticos, certo? Então, no Alzheimer, por exemplo, a gente usa uma escalinha chamada FAST. E quanto maior esse número, maior o grau de dependência desse paciente. Então, vamos voltar para o exemplo de Walter. Um paciente que ele está acamado, que ele está sem interação com o meio externo, que ele não tem mais uma alimentação oral, ou ele está em uso de uma sonda nasoenteral, ou ele está sob uso de uma gastrostomia, que são vias de alimentação artificial, né, alternativa. É um paciente que não está mais conseguindo contactuar. O que é que acontece nesse paciente que eu posso interpretar? Um processo chamado de despersonalização. Tu entendes que Dona Maria, que está exatamente nesse contexto, que Dona Maria era lá, aquela pessoa que era a matriarca, que cuidava de toda a casa, cuidava de toda a família, geria ali todo aquele ambiente. De repente, ela começou a ter uma queda, um declínio de funcionalidade secundário a esse quadro demencial.
E hoje, quando a gente enxerga essa questão do ponto de vista de funcionalidade, né? Então, as coisas que ela consegue fazer, que estão extremamente limitadas, inclusive ela não consegue mais interagir de fato com o meio externo, tu percebes que houve esse processo de despersonalização, aquela pessoa lá que tinha toda a sua independência, ela já não está conseguindo mais fazer suas atividades. Então, enquanto médico, enquanto profissionais de saúde que assistem esse paciente, lembrando que o cuidado paliativo nunca é feito sozinho, ele é sempre interdisciplinar, tá? Então, assim, nós temos que ter toda a equipe ali para que a gente consiga fazer esse cuidado bem feito, né? Que é o que se propõe, é como a gente tem que fazer, com excelência. Então, tu entendes que essa paciente, se eu a submeto a um cuidado desse, num suporte de vida mais avançado, o que é que eu consigo ter, Linda, de perspectiva de resolução ou de devolver para ela qualidade de vida? Nesse cenário, nesse contexto, entendendo a doença de Alzheimer, por exemplo, uma síndrome demencial, como uma doença avançada, que tem um caráter neurodegenerativo, ou seja, ela é progressiva, o que vai acontecer é que cada vez ela irá tornar-se mais frágil. Consegues compreender que esse suporte de vida avançado para essa paciente, isso não vai ser benéfico de fato? Eu vou conseguir trazer mais qualidade de vida para ela? Eu vou conseguir amenizar sofrimento nesse sentido? Ou às vezes eu vou tirá-la do ambiente que ela está, tá ali perto da sua família, de estar no seu quarto, de conseguir ter a sua espiritualidade, por exemplo, ali mais respeitada? Será que o melhor lugar para essa paciente, se ela teve, por exemplo, um quadro de uma pneumonia, para eu cuidá-la, vai ser no hospital, ou nós que temos esse suporte da assistência domiciliar do dia a dia, que consegue fazer antibiótico, consegue fazer hidratação, consegue fazer uma gama de medicações para esse paciente? Será que não é melhor conseguir fazer esse cuidado para ela em casa e mantê-la no seu ambiente, junto ali de sua família? Então, entenda que o cuidado paliativo, por vezes, ele é um cuidado até mais complexo, porque envolve tudo isso. Então, quando a gente pensa em desistência, jamais não está acontecendo esse processo de desistência. Pelo contrário, nós estamos tendo uma visão holística, eu volto para esse termo, que é uma visão mais ampla, é aquela visão que eu vou conseguir olhar para aquele paciente de uma forma verdadeiramente completa. Estou olhando para ele, estou olhando para a sua história, estou fazendo minha avaliação técnica, crítica, que me dá embasamento científico, teórico e legal também de fazer esse plano de cuidados. E quando o Walter falou, né, dessa questão que ele disse, e a gente nunca vai jogar essa tomada de decisão para a família. Por que isso? Porque a gente precisa eu não posso cobrar da família que ela faça essa avaliação clínica crítica, sim, não. Isso tem que ser feito pelo profissional. E o profissional conseguindo ter uma boa comunicação com essa família, conseguindo explicar de fato o que está acontecendo, em termos que se façam entender, e traçando um plano de cuidados, em consenso com a família, a gente consegue traçar isso. E no momento que isso é feito, todo esse processo, todo esse cuidado, ele ocorre de uma forma mais leve, tá? Então, jamais desistência. É um cuidado mais apurado, é um cuidado realmente assim feito de forma empática. E eu posso falar que não se faz cuidados paliativos também se você não tiver amor pelo que você está fazendo, sim, tá? Então, assim, isso é um ponto que é muito importante e que toda a equipe tem que estar unida nesta mesma visão, nesta mesma pegada, digamos assim, né? Para que a gente consiga traçar esse plano terapêutico e fazer isso de uma forma primorosa. Já que vocês falaram aí dessa questão técnica, né, do embasamento científico, ético, enfim, eu queria falar um pouco sobre a formação, né, a formação e a prática clínica. Doutor Walter, como é que os profissionais de saúde, eles são preparados, né, para oferecer aí os cuidados paliativos? Há uma formação específica? Ela é suficiente? Como é que é isso? Hoje já existem algumas faculdades na graduação, uma cadeira, uma matéria específica, mas ainda não é unânime. E existe uma formação específica também de cuidados paliativos. Hoje, inclusive, existe a residência médica. A formação médica eu vou falar de um modo geral para ficar claro para todos. A gente tem 6 anos de curso de medicina. Depois que se formou, é médico generalista, certo? E aí, se você quer fazer, por exemplo, oncologia clínica, geriatria, você tem que fazer 2 anos de clínica médica. É pré-requisito. Você faz uma prova para a clínica médica, 2 anos, terminou a clínica médica, você é clínico e você está apto a fazer uma prova para oncologia, cardiologia, geriatria, e aí você entra na sua segunda residência.
Antes não existia essa segunda residência de cuidados paliativos. Certo. Hoje em dia já existe, além dos cursos de pós-graduação também. É bem recente essa questão da residência de cuidados paliativos. Eu acho que não tem nem 5 anos para cá. Sim. Acho que 3 anos, talvez. É coisa bem recente. É algo que é novo, né, Walter? Mas que Isso. tem que ser estimulado. E tem que ser Exatamente. estimulado, inclusive, na base. Isso. Né? Então, na formação, na graduação, isso para todos os cursos, Exato. tá? Como é que eu enxergo os cuidados paliativos? É, de fato, né, uma especialidade médica, mas é uma maletinha que todo especialista também ele tem que carregar. Ele tem que saber A carregar gente não essa... estuda cardiologia, Isso. gastro, oncologia, geriatria, Isso. cuidados paliativos também tem que entrar na graduação. Todo médico tem que ter essa base. Tem que ter essa base, tem que ter essa vivência e tem que ter esse interesse. E eu te digo por quê. Dentro de todas as especialidades médicas, existe o paciente que é candidato a cuidados paliativos, né? Então, aqui eu falei um pouquinho da oncologia, Walter falou um pouquinho da geriatria, mas tem o paciente da cardio, o paciente da endocrinologia, da Pediatria. nefrologia, da pediatria, né? Então, assim, quando a gente fala dessa formação em cuidados paliativos, hoje em nosso país, eu julgo que ela ainda é falha, tá? Porque ela não é forte ainda na base. E por que ela ainda não é forte na base? Porque a gente entende cuidado paliativo como uma especialidade mais nova, digamos assim, mais recente. E essa questão de a gente estar quebrando o tabu, quebrando os mitos, isso está acontecendo de alguns anos para cá. Então, por isso que, por exemplo, hoje a gente está podendo falar sobre isso aqui, isso é fantástico. Tá? Então, a gente pode quebrar novamente esses mitos e trazer mais interesse sobre essa área de atuação, né? Sobre essa especialidade, para que mais pessoas compreendam o que é e compreender, assim, inclusive a beleza dos cuidados paliativos. Tá? Então, o processo de adoecimento, ele pode acontecer independente da equipe assistente. Ele acontece. E quando ele acontece, como é que eu vou fazer esse cuidado? Né? Então, eu tenho que estar pronto para isso. E, em minha visão, acho que todo profissional deve carregar consigo uma formação sólida também em cuidados paliativos. E aí, quando é que, já que é algo novo, vamos dizer assim, para a área e também para o público em geral, público, né? Para as principalmente. pessoas, para a sociedade. Então, como é que os pacientes e também os familiares, doutor Fernando, eles geralmente reagem quando recebem, por exemplo, esse tipo de cuidado? Qual a reação deles? Perfeito. Então, aqui a gente vai começar falando sobre comunicação, tá? A comunicação, ela é um dos preceitos básicos para se fazer cuidado paliativo. Então, eu tenho que ter uma comunicação empática, né? Eu tenho que realmente estar ali me colocando no lugar do paciente. Vou falar aqui uma coisa que eu já falei para colegas, já falei para pacientes, mas foi algo que me marcou ainda na minha graduação, onde um professor me perguntou assim, Fernando, você quer cuidar bem dos seus pacientes? E eu disse, sim, quero. E ele falou assim, deite no leito. O que é que ele quis dizer com deite no leito? Coloque-se verdadeiramente no lugar. Então, fique ali no lugar daquela pessoa, coloque-se ali e, a partir daí, trate como você gostaria de ser tratado. Né? Então, assim, realmente haver essa empatia. E quando a gente consegue fazer, então, uma boa comunicação, quando eu consigo mostrar, então, se eu tenho também esse embasamento técnico para mostrar o porquê desse plano de cuidados, como é que esse plano de cuidados, como é que isso vai ser feito? E, obviamente, eu consigo colocar em prática aquilo que está sendo proposto com suporte multidisciplinar, com assistência hospitalar, de excelência, com assistência domiciliar também que eu vou conseguir fazer, tende-se a ter um bom entendimento também sobre esses cuidados paliativos. Se você consegue mostrar, embasar e trazer ali para aquele paciente, para aquela família, que aquilo é o melhor, a tendência é que a gente consiga fazer isso de uma forma mais leve, digamos assim. Porém, também, devido ao mito que existe, principalmente quando entende-se, né, de uma forma geral que o cuidado paliativo ele é feito ali, que ele, na verdade ele é indicado para pacientes em cuidado de fim de vida, isso num primeiro momento pode trazer um grande impacto, né? Um grande impacto. Então, por isso que eu ressalto aqui a questão da comunicação. E aí eu volto novamente para a questão de que, se esse paciente ele for encaminhado de uma forma mais precoce, isso eu vou ter mais tempo para que isso seja trabalhado. Isso não vai ser trabalhado apenas ali naquela fase de finitude, né? Então, eu já vou conseguir traçar justamente esse plano de cuidados. Quando eu falo no cuidado paliativo, eu não penso só naquela avaliação, naquele cuidado do hoje. Como é que eu vou cuidar desse paciente daqui para frente? E aí,
eu queria saber também como é que esses cuidados, eles abordam a questão do sofrimento emocional, doutor Walter. Emocional, psicológico, tanto do paciente quanto da família também, Sim, né? Como é sim, que é essa a abordagem nesses aspectos? sim. É muito. O ponto-chave, eu diria que é como o Fernando já citou também, a questão da comunicação. Como você vai explicar para o paciente, desde o diagnóstico, a evolução daquela doença, os caminhos que podem acontecer, isso tudo, da forma que você comunica, faz total diferença em como, no impacto emocional que vai acontecer. Já é realmente bem doloroso, tanto para o paciente como para os familiares, receber um diagnóstico de uma doença grave, muitas vezes até incurável. Muitas vezes até o luto já começa de forma Sim, antecipada, já começa perfeito. naquele primeiro momento. Então, a forma que você se comunica realmente faz toda a Diferença. diferença. E aí também vem a importância da empatia na sua comunicação e da equipe multiprofissional também. Realmente para você ter todo um arcabouço de cuidado maior para o paciente. Sabe o que é que eu queria? Eu queria que vocês trouxessem aqui, compartilhassem conosco, cada um caso marcante, né? Obviamente sem Sim, identificar o sim. paciente, enfim, mas que justamente ilustre, né, a importância desses cuidados paliativos. Um caso marcante de cada um que Perfeito. Sim, realmente possa ilustrar tudo isso que vocês já trouxeram aqui para o nosso videocast. Perfeito. Então, vamos lá. Vou vamos começar. começar. Tá? Vou Tranquilo, começar. tranquilo. Então, vou trazer aqui um caso de um paciente masculino, tá? O paciente já idoso, tinha ali por volta, tinha 68 anos, tá? O paciente portador de uma fibrose pulmonar idiopática. O que é isso, Fernando? É uma patologia, né? Como o próprio nome diz, idiopática. Não sabe-se qual foi a causa, Uhum. mas que o pulmão foi tornando-se fibrótico. Ou seja, o pulmão é um órgão que ele tem uma capacidade de, falando de uma forma mais simples, né? Ele enche e vai secando. Então ele tem uma complacência. E Hum. quando esse pulmão vai ficando fibrótico, é como se esse pulmão fosse ficando mais rígido, duro, endurecido. E esse paciente ele vai começando a evoluir com falta de ar, Uhum. né? Pensa ali no pulmão que vai ficando duro, rígido. E esse paciente ele foi assistido pela equipe de assistência domiciliar da Unimed, né, do programa Dia a Dia. Certo. E eu cheguei para fazer a avaliação nesse paciente, ele já tinha um quadro ali de uma dispneia importante, tá? Que é dispneia, falta de ar. E é Uhum. um paciente que tinha um suporte familiar muito bacana, assim, muito bacana. Uma esposa completamente envolvida nos cuidados com ele. Ele tinha também a filha muito envolvida nesse cuidado. Então, um paciente que tinha uma assistência ali fantástica. Hum. E decorrente desse quadro, dessa falta de ar, ele também começou a cursar com uma ansiedade muito importante. Imagina a gente viver com falta de ar, né? Então, comecei fazendo o manejo desse paciente, né? Tanto conversando, ajustes medicamentosos, acho que a gente pode até falar isso depois. Comecei o uso de opioide, da morfina para ele, né? Que morfina às vezes é associado com fase final de vida, mas Sim. a gente depois pode inclusive desmistificar isso também. Mas a morfina, no caso dele, por exemplo, não foi utilizada para dor, foi utilizada para falta de ar, tá? Que ela também tem essa capacidade Tá. de aliviar essa falta de ar. Tratamento dessa questão dos sintomas que ele estava sentindo, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, enfim. A gente foi fazendo todo esse cuidado e acabou que foi chegando numa fase, né, que essa evolução da doença, o paciente não conseguia mais dormir. Por que ele não conseguia dormir? Por medo. O medo de dormir e não acordar, né? E olha só, em domicílio, então em casa, com assistência, né, obviamente com os cuidados, todos os cuidados que têm que ser tomados, esse paciente começou a receber algo que a gente chama de terapia de sedação paliativa noturna. Vamos traduzir. Vamos. Né? Vamos traduzir. Né? Então, vamos lá. Para o termo, terapia de sedação paliativa. Ou seja, foi feita uma medicação para ele, tá? Uma medicação chamada midazolam, que ela é uma classe daqueles remédios dos benzodiazepínicos. Traduzindo de novo, é o Rivotril, o Aham. Frontal, Tá. tá? O diazepam, clonazepam. Então, uma medicação desta classe, mas que ela era feita por via endovenosa, Tá. certo? No caso dele, perdão, era feito por uma via chamada hipodermóclise, que também é uma via que é muito utilizada nos cuidados paliativos, que é debaixo ali da gordurinha da pele, que é uma via muito confortável para o paciente. A gente pode fazer uma gama de medicações por ela. Então, ele recebia essa medicação no período noturno. Certo. Então, a gente começava essa medicação por volta das 8 horas da noite e às 6 da manhã ela era desligada.
Então, o paciente conseguia dormir a noite toda, tá? Então, ele dormia a noite toda, né? Isso com os dispositivos corretos lá. A gente conseguiu ofertar para esse paciente uma bomba de infusão contínua, onde todo esse gotejamento da medicação era detalhadamente calculado e era administrado. Então, ele começou a receber essa terapia de sedação paliativa noturna, então eu consegui trazer para ele conforto para ele dormir. E ao longo do dia, ele tinha seu despertar e acordava. Essa falta de ar, essa dispneia começou a tornar-se mais difícil, mais refratária aos cuidados. E ele começou a ter momentos de crise de angústia muito grande em casa. E essa terapia de sedação paliativa, que inicialmente era noturna, ela tornou-se intermitente, ou seja, a gente ligava e desligava ao longo do dia. Então, tinha momentos ali que ele queria também estar mais sonolento, isso sempre compartilhado com o paciente. Sim. Queria estar ali dormindo, tranquilo. A gente fazia isso ao longo do dia, mas ele tinha uma visita para receber à tarde. Quando era horas antes, a gente desligava essa medicação e ele conseguia despertar, acordar e receber ali sua família, enfim, Sim. né, aproveitar dos seus momentos. Até que a doença tornou-se com um caráter mais progressivo e entendamos, eu não tinha possibilidade de promover para esse paciente uma terapia que revertesse esse quadro dele. Então, esta doença, independente ou não, de se eu fizesse esses cuidados para ele, ela iria progredir, ela iria evoluir. E o que é que a gente estava agindo? O que é que a gente estava intervindo? Eu estava melhorando a qualidade de vida dele, sabe? Então, assim, olha que coisa importante. E ele chegou depois a necessitar que essa terapia de sedação paliativa fosse contínua, tá? Olha quão complexo era. Ele recebia a morfina que estava numa bomba de infusão, recebia essa outra medicação que fazia esse processo de sedação, tudo isso no conforto de sua casa, na presença de sua família, a qual estava muito mais confortável do que no ambiente hospitalar. Sim. Então, ele poderia receber as visitas no horário que a família desejasse. A gente conseguia fazer esse manejo de perto. Ele gostava muito do quarto dele. Então, ele ficava ali no quartinho dele. Tinha também um momento que ele sempre gostava no horário da tarde ir para a sala, ficava deitadinho no sofá. Eu tenho muita essa lembrança aqui na minha mente. Enquanto isso era possível, ele ia ali pro cantinho dele. Então, ele recebeu todos esses cuidados em sua casa, tendo sido respeitado, por exemplo, também a sua espiritualidade. Então, ele era um paciente católico, ele recebeu o padre foi lá, deu a extrema unção. Ele pôde comungar, ele podia escutar as músicas que ele gostava, enfim, a família toda também participou desse processo. E como foi algo que a gente conseguiu fazer conversando, falando, tendo diálogos, tendo conversas difíceis, né, Walter? Conversas complexas, tomadas de decisão difíceis. Imagina essa tomada de decisão de fazer uma medicação que você diminui o nível de consciência. Isso é uma coisa, né, muito complexa se a gente for pensar. Mas isso tudo foi compartilhado com o paciente e com a família, e nós conseguimos, assim, né, proporcionar para ele, naquela fase final de vida para ele, conforto e dignidade. Então, esse paciente veio a falecer em seu domicílio, e aí o nosso programa, né, de assistência domiciliar foi até a casa dele quando ocorreu o momento do óbito, com suporte do serviço social, foi ofertada a declaração de óbito, enfim, todos esses trâmites ocorreram dentro do ambiente domiciliar, e foi um paciente assim muito marcante por conta de uma patologia, com uma patologia que ela tinha esse caráter então progressivo, então essa falta de ar só aumentava, né? Mas que a gente conseguiu, tendo essa tomada de decisão conjunta, juntamente ali com ele, a gente conseguiu fazer, então, com que esse cuidado na fase final de vida dele, ele conseguiu ocorrer de uma forma digna, tá? A gente respeitou a dignidade humana, a gente respeitou sua autonomia, a gente respeitou suas vontades, a gente trabalhou os sintomas físicos, emocionais, avaliamos a questão espiritual, a parte social toda dele, e ele veio a falecer em casa de uma forma tranquila para aquela família também. Entendamos que quando eu falo tranquila, é que essa família conseguiu vivenciar esse processo, né? Obviamente, depois entra a fase do luto, a gente conseguiu depois também acompanhar essa família no luto. Quando a gente fala de cuidado paliativo, esse cuidado não conclui-se, não termina no momento que o paciente vai a óbito. Tem que se dar também esse suporte no luto para a família, né? Então, isso é algo que a gente também busca fazer. E assim, poderia falar aqui vários casos para você, mas esse foi um caso marcante pela forma que tudo ocorreu, e apesar de uma situação extremamente complexa, a gente conseguiu conduzir de uma forma que eu acho que, assim, que foi bem, bem bonita, se eu posso falar desse termo. Doutor Walter, lembra de algum caso assim
Tem alguns, eu vou trazer um que foi no Hospital Alberto Urquiza, no Hospital da Unimed aqui. Era uma paciente do sexo feminino, 64 anos, e que tinha um tumor de ovário metastático. E vinha de múltiplas internações no hospital. Ela vinha fazendo tratamento oncológico, quimioterapia, enfim. E eventualmente tinha alguma complicação, alguma infecção, internava. E já era uma doença que já tinha invadido essa região do abdômen. Sim. Então ela também tinha muitos sintomas de dor, desconforto no abdômen por conta disso. Então frequentemente reinternava, melhorava daquela situação, voltava para casa, seguia o tratamento oncológico. Só que com o avanço da doença, ela foi se tornando mais, ficando mais debilitada. O conceito de performance que Fernando trouxe lá no início, Sim. que era a capacidade de se cuidar, de realizar suas atividades, foi caindo progressivamente com o avançar da doença. Então, quando eu a conheci, já foi na última internação. Foi no momento que ela já estava bem mais debilitada. E, apesar disso, a gente sabia que ela não iria continuar o tratamento modificador da doença, que seria a quimioterapia, Certo. porque não teria condições clínicas, o corpo dela não aguentaria a toxicidade, os efeitos colaterais. Mas havia uma perspectiva de vamos tratar essa condição, deshospitalizar, ela vai para casa e seguimos os cuidados. Sim. E essa questão da deshospitalização, quando a gente achava que ia dar alta, acontecia alguma coisa nova, alguma intercorrência. Então isso aconteceu uns 3, 4 vezes durante essa internação. E ela tinha 2 filhos, o marido muito, muito bem cuidada, uma pessoa muito amada. Mas eu notei que quando ela chegou, naturalmente, depois de ter passado por tudo isso, é esperado que psicologicamente o humor decaia de forma significativa. Então já estava com psicologia, serviço social, todo mundo dando apoio, a equipe bem engajada. E chegou um momento que ela percebeu, ela teve o insight de que ela não iria voltar para casa, que ela iria partir naquela internação diante de tudo que vinha acontecendo. E ela verbalizou isso. Eu sei que eu não vou para casa, mas eu não queria que fosse agora, eu não estou feliz, estou muito triste, muito sofrimento. E ela comentou que ela não entrou em detalhes, mas deu a entender que tinha muitas situações não resolvidas com outras pessoas. Sim. E tinha muito sofrimento, não só psicológico, mas sofrimento espiritual também. Alguns arrependimentos de vida, isso porque ela compartilhou comigo, não entrou em detalhes, mas falou por cima. E eu lembro muito bem um dia que foi menos de 2 dias antes dela partir, dela falecer, quando eu cheguei no quarto e o semblante dela estava totalmente diferente. Ela estava sentada na cama, no quarto, no leito, com um sorriso no rosto, disse: Walter, vem aqui que eu quero conversar com o senhor. Eu quero lhe agradecer. E ela se despediu. Eu quero lhe agradecer a todos, agradecer a todo mundo da equipe. Eu fui muito bem cuidado, eu vi o esforço de vocês. E eu quero lhe dizer que eu estou em paz. Eu estou em paz. Ontem eu liguei para várias pessoas, e ela tem a religião dela, falou com um líder religioso também, então ela sentiu que estava chegando o momento dela e conseguiu aparar todas as arestas. E ela disse: fique tranquilo que eu estou me despedindo, eu sei que eu vou partir, mas saiba que eu vou em paz. E eu gostaria, e aí tinha outras pessoas no quarto com ela, amigas que tinham vindo visitá-la, e eu gostaria que todo mundo pudesse sentir a paz que eu estou sentindo. Foi aí aquele momento que a gente engole, se segura. E foi bem marcante isso que ela conseguiu no fim da vida. Sim, essa paz interior, esse alívio psicológico, espiritual, me marcou muito, assim. Foi um caso bem... Que interessante. E aí foi bem tranquilo, assim. Ela entrou em processo ativo bem rápido. Essa questão que eu falei de processo ativo é porque muitas vezes os pacientes, quando vão falecer de uma doença crônica, um câncer, por exemplo, pegando esse exemplo prático dela, ele não vai de uma hora para outra e dorme e pronto. Não, ele vai dando sinais, vai se comunicando menos, entra no estado de coma. Isso é uma coisa progressiva que leva horas, dias, depende. E o dela ela estava nesse dia totalmente comunicativa, sem dor, bem em paz, e menos de 2 dias depois ela descansou. Foi bem, graças a Deus, bem tranquilo e foi bem marcante. E esse olhar dos cuidados paliativos que permitiu que fossem identificadas essas arestas, essas pendências que haviam, necessidades que ela tinha, essas necessidades que ela tinha, e
pôde-se intervir e olha só, né? Então, a finitude da paciente foi uma finitude em paz, né? Então, é justamente isso que a gente está falando, né? Ter essa visão, ter esse olhar, entender que esse olhar diferenciado, ele é um olhar positivo, ele é um olhar bom, ele é um olhar que a gente está buscando ali fazer realmente o bem. Aí eu quero saber o seguinte, doutor Fernando, como é que as pessoas podem buscar, né, esses serviços, a família, o paciente, aí podem tomar essa iniciativa, solicitar essa abordagem, né? Enfim, para que a partir, né, desse momento ter toda essa equipe muito profissional, esses cuidados todos. Então, como é que faz para buscar esse serviço? Essa sua pergunta ela é ainda mais complexa, tá? Por quê? Porque esse paciente ele deveria ser identificado pela equipe assistente, pelos profissionais. Certo. Tá? Hoje existem escalas, existem scores que a gente avalia e você consegue fazer uma triagem. Isso, inclusive, é algo que está sendo instituído no hospital. Certo. Tá? Então, assim, da gente conseguir triar através de ferramentas, tá? Então, de dados ali objetivos, triar e ver quem é esse paciente que é candidato a receber esse suporte. Então, hoje, por exemplo, dentro do hospital da Unimed, já existe uma equipe que vai uma comissão, né, de cuidados paliativos, então tem uma equipe que vai poder assistir esse paciente, ter esse olhar diferenciado ali realmente, certo. né? E também, por exemplo, no serviço de atenção domiciliar no dia a dia, a gente também tem uma equipe especializada em cuidados paliativos. E toda pessoa, toda família, todo paciente que identificar-se que ele está inserido nesse contexto aqui que a gente está conversando, sim, ele pode também fazer essa solicitação, né? Seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente, por exemplo, da internação domiciliar no dia a dia, e também no ambiente ambulatorial, tá? Então, assim, os cuidados paliativos, ele é feito em várias esferas da assistência, né? Então, dentro do hospital, Fernando, eu posso fazer uma avaliação de cuidado paliativo, por exemplo, num leito de terapia intensiva? Sim. Na enfermaria? Também. No pronto-socorro? Também. Existem, por exemplo, também, né? A gente tem dentro da Unimed, então, o programa do dia a dia, então, na assistência domiciliar e também no ambulatório. E por que é tão importante que a gente difunda os cuidados paliativos? Para que o profissional assistente, então, eu estou falando aqui também, por exemplo... vamos utilizar aqui o cardiologista que tem um paciente portador de uma insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, ou seja, o coração que já não consegue bombear tão bem aquele sangue, ele não é candidato a um transplante, é um paciente que está com internações frequentes, recorrentes. O profissional que está cuidando ali também, ele já pode começar. Lembra que eu falei da maletinha? Sim. Então, ele já vai começando esse cuidado também, mas ele já pode começar a referenciar também esse paciente para uma equipe especializada, para que esse cuidado ele aconteça de forma conjunta, paralela, né? Então, você continua com essa assistência. Então, acho que esse é um ponto importante, e falar também, né, que nós temos, então, em vários ambientes, né? Hospital, ambulatório e também na internação domiciliar. Tá. A gente chegou num ponto aqui do nosso videocast que é o quadro Mente Ativa, que é quando a gente, através do exemplo de vocês, estimula quem está nos assistindo a buscar aí hobbies ou momentos que lhe tragam bem-estar, que lhe tragam mais qualidade de vida, tá bom? Bom, vou começar com o doutor Fernando, que é praticante de jiu-jitsu. Cadê a foto? Bota a foto aqui, produção. Olha aí. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, né? Sobre o esporte de uma forma geral, sobre a atividade física, na verdade. Né? Então, quando a gente fala de saúde de uma forma ampla, a atividade física ela está intimamente ligada com a saúde. Essa foto é de quando? Essa foto Não, tem só porque eu olhei a foto pela primeira vez agora. alguns meses. Desculpe lhe perguntar, mas cadê o senhor aí? Aqui, ó. Tá com a barba maior. A barba tá maior. Deu uma secada, deu emagrecida, tá vendo? Prática de atividade física Então, também. A prática de atividade física ela é fundamental, sabe, Linda? Fundamental para nossa saúde de uma forma geral. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, Sim. você falando também, né, que você gosta muito do esporte e tudo. E fazer atividade física, isso é impactante para nossa saúde de uma forma global. Vou puxar novamente aqui um pouquinho para a oncologia. Os últimos congressos que a gente está vendo em oncologia, além de falar do remédio, além de falar das drogas, além de falar das medicações que são feitas, que a gente pode fazer tratamento, a gente vê cada vez mais o impacto
atividade física na qualidade de vida desse paciente, na diminuição de recorrência de doença e no aumento de sobrevida desse paciente. Isso é que eu estou falando da oncologia, mas isso se aplica para a nossa vida de uma forma em geral. Vamos aqui para a geriatria de Walter. O paciente que faz atividade física, que mantém sua massa muscular, ele é mais funcional, ele é aquele idoso que é independente, que toma banho só, que resolve suas coisas, né? E aí eu vou puxar aqui agora também um pouquinho para o jiu-jitsu, né? Então, as artes marciais, por exemplo, como o jiu-jitsu, ele aprende também, ensina muito pra gente, na verdade, né? Sobre resiliência, né? Você vai pro jiu-jitsu, você pensa que vai fazer com você, é ali, você já praticou, né? Você vai ser amassado, você vai conseguir ali começar a ter resiliência e entender que o momento de dificuldade, você também tem que conseguir passar por ele e ele passa e você tem como mudar aquela situação. Então, fazer atividade física é saúde plena, sabe? Assim, acho que a gente tá falando aqui também de saúde mental. E aí aqui a gente pode falar de diversas atividades. Vamos falar aqui na nossa cidade, de João Pessoa, a caminhada, a corrida que tá aí em tão alto. Que coisa boa, né? A gente agora tá vivendo uma epidemia de saúde, das pessoas querendo se exercitar. As pessoas, essa busca, né? Essa busca por isso. O jiu-jitsu, por exemplo, também, cada vez mais alunos novos, mais gente ali tá entrando na prática, prática, né? No Tem esporte. mais imagens aí dele? Ele mandou. Ah, com a turma dele. Com a minha turma. Apresenta aí pra gente. Certo, então vamos lá. Essa aqui, né, esse momento agora, né, pra gente falar então dos nossos hobbies, das coisas que a gente faz, das coisas que a gente ama. E aqui tá a minha família, tá a minha esposa, Hanna, minha filhinha de 3 anos, Maria Luísa, e a minha filhinha agora que tá com 8 meses, ela era menorzinha, um pouquinho menorzinha aí, que é a Maria Alice. Né? Então, se for pensar no hobby, no lazer, o meu maior lazer tá junto delas, né? Tá junto da minha família, e aqui se estende, né, para os demais, para os pais, enfim, para todo mundo. Sim. Mas eu acho que esses momentos também que a gente pode aproveitar junto com os nossos, junto com a nossa família, isso aqui é uma coisa imprescindível, especial, né? Especial. Esse, assim, seria meu maior hobby, minha maior atividade física, correr atrás dessas duas aqui não é fácil. Não deve ser fácil dar conta delas duas. Não é fácil dar conta delas duas, das 3, né? Das 3, né? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas assim, é extremamente prazeroso, né? Então, acho que essa questão das relações interpessoais, né? E aqui eu trouxe também essa foto pra gente falar da família, das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta de estar perto. Isso aqui é terapêutico, né? Então, assim, é terapêutico. Verdade. Então, é muito importante. E aqui a gente falou, se a gente faz atividade física, nós estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente. Se a gente está perto dos nossos, a gente está cuidando do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade, né? Então, esse momento mente ativa, eu trouxe essas duas fotos aí que representam muito dos meus hobbies. Vamos pular agora para o Dr. Walter. Vamos lá. Eu já soube que ele é jogador de basquete, gosta de ler, gosta de ver futebol, gosta de estar também, né, com a sua esposa. Atleta. Primeiro vamos começar com o Dr. Walter, atleta do basquete. Joga desde quando? Desde os 12, 13 anos. Primeiro porque, assim, ele tá sentado, né? Graças a Deus ele tá sentado. Mas tem 1 metro e quanto? 86. 1,86 m, gente. É um negócio impressionante. E aí, joga, consegue jogar ainda? Parou? Como é que tá? Gostaria de estar na frequência maior. Gostaria de estar na frequência maior. Né? Mas antes de eu ir para o basquete especificamente, essa questão de... Fernando comentou, né? Tanto do hobby, do esporte, Sim. como da família, da rede de apoio. A ciência já mostra que isso aumenta qualidade de vida e tem relação direta com longevidade. Não só com tempo de vida, mas com qualidade de vida. Olha que bom. Existem áreas no planeta Terra que são chamadas, são parênteses aqui, Blue Zones. Tem até documentário a respeito, que são locais que as pessoas vivem mais e com mais qualidade de vida. E que são em áreas distintas do planeta. São áreas com culturas diferentes e que você, num primeiro momento, não vê nada em comum. Certo. Mas o que é que quando foram estudar essas áreas, o que é que acharam em comum? Esses grupos, as pessoas que lá viviam, tinham hobbies, tinham rede de apoio muito forte, comunidades bem estabelecidas, seja grupo de oração, grupo de caminhada, pessoas com hobbies, com vida ativa. Então, idosos com 90, 100 anos, com independência funcional, mantendo ali a sua rotina, sua independência. Então, isso não é só bom para o psicológico, para a questão de força muscular, mas também
de forma independente, aumenta tempo e qualidade Que de bom, vida. que É legal. muito importante a gente manter essas redes de apoio. E a atividade física, eu jogo desde os 12, na verdade 11, 12 por ali. Começou na escola. Escola. E aí, se não fosse uma lesão no joelho... Coisa de Detroit. coisa... E aí veio aquele período do vestibular, e foi a época que eu machuquei o joelho, aí parei um pouco, aí Certo. faculdade eu fiquei parado um tempo. E aí de um tempo, na verdade foi de 3 anos, quando eu tava fazendo 4 anos, na verdade. Tá. Eu tava fazendo a residência de geriatria, e eu tinha parado, o basquete tinha sumido da minha vida, vi um pouco na TV, mas não tava jogando. E aí, com a equipe multidisciplinar, numa instituição de longa permanência de idosos, Sim. uma pessoa me perguntou: o que é que você gosta de fazer? Porque as pessoas que estão aqui não são pacientes, elas moram aqui, então a gente sabe o histórico delas, o que é que elas gostam, isso é importante, o que é que você gosta de fazer? E aí eu me vi numa situação que eu estava só trabalhando e estudando e tinha deixado tudo que eu gostava, todos os hobbies. Então me marcou muito isso. Eu disse, não, eu tenho que voltar a fazer o que eu gosto. Legal. E aí realmente consegui voltar, vou aumentar a frequência, mas Muito bem. Tem mais foto do Dr. Com a esposa. minha Apresente. esposa, Michele, Michele. ela é dentista de crianças. Eu sou médico de idosos, ela é dentista de crianças. São os extremos, os extremos. Legal. E minha grande motivação diária é minha esposa. Legal, que legal. Muito bem. São esses momentos que, se você ainda não tem, vive numa rotina frenética, só trabalho, esse é um momento que a gente traz aqui a reflexão, para que você possa refletir aí sobre no que você tem investido o seu tempo e se você tem esse hobby já descoberto, já sabe coisas que você gosta no seu dia a dia, mas que tem, de repente, né, negligenciado ou não dado tanta importância, introduzir isso na sua rotina para que você, como eles falaram aqui, possa ter mais qualidade de vida, tá bom? Voltando aqui, tem um convite para fazer para vocês, para todos vocês. Um convite muito especial, porque tá chegando, tá? A gente falou aqui da prática da atividade física, prática do esporte, da importância e tudo mais. Eu vou pegar esse gancho para fazer esse convite, porque no dia 30 de novembro nós vamos ter a segunda edição da Corrida Unimed João Pessoa, na orla aqui da capital paraibana. Uma orla belíssima, que dá para você fazer aí vários percursos. Tem de 5 quilômetros, 10 quilômetros e dá para trazer, inclusive, a criançada, porque tem um percurso menor, que dá para a criançada também participar dessa corrida. Então, como é que faz, Linda, a minha inscrição? Bom, você vai acessar o nosso portal, unimedjp.com.br/corrida, tá? E lá você vai ter acesso a todas as informações. Para você preencher, para fazer a inscrição, você já vai ver a foto da nossa camisa da edição desse ano, a foto das medalhas, premiações, enfim, tá tudo lá. unimedjp.com.br/corridas. Estão convidados também, vocês, as famílias todas, para participar desse momento, dia 30 de novembro, tá bom? Bom, estamos chegando ao fim, né, desse nosso episódio. Antes, né, a gente falou aqui na questão dos serviços, dos cuidados paliativos dentro do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, mas eu queria só complementar, queria que vocês trouxessem aqui a informação sobre o protocolo, né? O protocolo que a equipe de cuidados paliativos segue dentro do Hospital Alberto Urquiza. Como é que é? Eu posso falar, né? Pode, Mais especificamente Sim. dentro do Claro. hospital, quando existe a equipe clínica que cuida dos pacientes que estão internados, Tá. e quando se identifica um paciente com o perfil de cuidados paliativos, existe um protocolo mesmo no Certo. sistema, e a gente já sinaliza. E, caso seja necessário, a gente tenta sempre direcionar para a equipe de cuidados paliativos. Muitas Certo. vezes não consegue todos os pacientes dos cuidados paliativos ficarem com essa equipe, porque são muitos pacientes. Mas na equipe tem muitos geriatras, clínicos também que já têm essa visão, então, a gente está conseguindo dar um suporte bacana. Então, Entendi. se identifica o paciente com o perfil, Tá. e aí já se faz essa sinalização, e aí a gente já procura abordar o paciente, a família já para ir estreitando os laços, criando vínculo Sim. e se planejando com relação ao cuidado.
Doutor Fernando, no caso do dia a dia, como é que é esse protocolo? Pronto, muito bom. E por quê? Eu vou começar com a fala de Walter. Estreitar laços. Tá. Então, o que é que acontece? Vamos aqui para um dos cenários possíveis, né? Então, o paciente ele foi hospitalizado, foi triado, entendeu-se que ele fazia ali parte, né? Seria candidato, perdão, a receber os cuidados paliativos e ele já começou a assistência no hospital. Quando a gente fala desse estreitar laço, né? Então, o paciente foi lá, foi cuidado, melhorado da condição de saúde que motivou a internação, e ele agora a gente vai fazer o quê? Uma transferência da assistência, né? Uma transição, na verdade, da assistência. Ele vai sair do ambiente hospitalar, ele vai ser cuidado agora pelo ambiente, pela equipe que faz esse cuidado domiciliar. No dia a dia, então, assim, né, acaba que todos os médicos da equipe ali, a equipe multidisciplinar também, né? Fisioterapeuta, nutricionista, fono, enfim. Todo mundo já tem essa abordagem, essa visão, porque o perfil de paciente candidato ao dia a dia, ele é um perfil de paciente que muitas vezes, né, a sua maioria, eles se encaixam nesses critérios de um paciente candidato a receber os cuidados paliativos. Certo. Então, essa abordagem, ela é feita, né? A gente tenta fazer essa abordagem já desde do momento de admissão. Então, na hora que a gente recebe esse paciente e ao longo do seu processo ali de cuidado, do seu planejamento terapêutico, ele também pode ser direcionado para essa avaliação da equipe especializada em cuidados paliativos, né? Então, ele, na assistência domiciliar, a qual nossa assistência domiciliar ela é 24 horas, tá? Então, é como se fosse mesmo um ambiente de internação domiciliar, o paciente precisa de alguma assistência, ele tem uma central de regulação que ele pode ligar, ele vai conversar com o enfermeiro, ele vai falar com o médico, se precisar ele vai fazer uma videochamada, se for necessário também já vai ser feita uma avaliação presencial na casa desse paciente. Certo. Então, esse plano terapêutico, esse plano de cuidados, ele vai sendo feito durante ali as visitas. Do ponto de vista dessa avaliação específica da equipe de cuidado paliativo, ela é feita sob demanda, né? Então, o outro colega que foi lá, que avaliou, que também já tem esse olhar, ele diz, acho que esse paciente aqui, ele precisa passar por um cuidado ali mais especializado. Ele já vai ser triado e já vai ser colocado nesse cuidado junto com essa equipe. E também, muitas vezes, esse encaminhamento vem do hospital. Por isso que essa importância do estreitar laços, né? Então, quando a gente entende a Unimed João Pessoa, a gente tem que entender como um todo. Certo. É o ambulatório, é o hospital, é a unidade é a assistência domiciliar, porque a gente vai fazendo esse cuidado ali em conjunto. Então, muitas vezes, por exemplo, deshospitalizações complexas. Paciente que ele tem uma demanda muito grande, ele tem muitos dispositivos, está fazendo várias medicações. Por vezes, o que é que a gente faz? Quando o Walter vai lá solicitar, vou solicitar a avaliação desse paciente para uma transição de cuidados para domicílio. Existe uma visita que acontece da equipe do dia a dia no hospital, que avalia esse paciente, vê quais são as necessidades desse paciente, para que essa transição de cuidado ela seja feita de uma forma segura. Então tem que ter, esse paciente precisa de uma cama hospitalar, ele precisa de um suporte de soro, ele precisa de um torpedo de oxigênio em casa, enfim, ele precisa de uma equipe técnica ali para estar fazendo assistência. Então, tudo isso é avaliado e isso já é alinhado lá no hospital. Então, fazendo aqui um exemplo, o Walter avaliou, o paciente viu e eu vou lá, faço essa avaliação, a gente já começa a fazer essa transição de cuidados juntos. E assim a gente consegue garantir uma linearidade, né, uma melhor assistência. E aí eu volto para aquele termo que eu falei várias vezes aqui, um plano de cuidados para esse paciente. Muito bem. Bom, queria agradecer a participação de vocês hoje no nosso videocast. Tenho certeza que foi uma conversa muito esclarecedora para quem está nos assistindo. Então, muito obrigada pela presença, pela vinda aqui, viu? Nós que agradecemos, foi um prazer. Sempre à disposição, quando precisarem. É um prazer enorme. Estamos aqui. Até a próxima oportunidade. Até a próxima você também. Obrigada pela sua companhia. Lembra de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. A gente se encontra. Até lá.